Estamos na sessão 4 com o tema O Valor do Discipulado Pessoal e eu gosto muito pessoalmente desse tema porque eu convivi em igrejas durante muitos anos, em cada igreja. Nunca fui uma pessoa de ficar mudando de igreja sem ter relacionamento, sem ter a oportunidade de afetar pessoas por um período mais longo de tempo. E eu espero que esse também seja o seu exemplo. Mas o valor do discipulado pessoal não tem nada a ver com, não tem necessariamente a ver com aquele discipulado 1 a 1, mas é entender que o nosso chamado como ministros de louvor é um chamado de discipulado de pessoas dentro da igreja. Nós estamos oferecendo a pessoas que vêm de ambientes diferentes a mesma oportunidade de afirmarem o seu amor a Deus, de aprenderem quem Jesus é. E olha que ambiente que nós temos, que é o ambiente do louvor e adoração, o ambiente em que nós falamos para as pessoas sobre o caráter, sobre os feitos de Deus, sobre a nossa história com Deus. E aí as pessoas desejam a mesma coisa. E quando nós fazemos o nosso trabalho de ministrar louvor na igreja, não apenas um domingo, mas o trabalho ao longo do tempo, o que nós fazemos? Nós estamos discipulando pessoas, estamos ajudando essas pessoas a olharem para Jesus, a reconhecerem Jesus, a experimentarem Jesus e a seguir Jesus. E essa é, para mim, uma das melhores definições de discipulado. É ajudar as pessoas a serem seguidores de Jesus, a serem como Jesus é. Aliás, nós partimos desse princípio. Deus nos criou para que nós sejamos como Ele. O discipulado pessoal é a faculdade ou a habilidade humana de tomar as pessoas pela mão e ensinar para elas aquilo que nós já aprendemos na nossa vida, para que elas vençam suas dificuldades, os seus pecados e se revistam cada vez mais da pessoa e do caráter de Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o protótipo, Jesus é o alvo, Ele é a nossa referência, né? Então amar a Jesus nos torna como Ele é. É aquele velho princípio, nós sempre nos tornamos semelhantes ao alvo da nossa adoração. Se você adora dinheiro, você vai se tornar avarento. Se você adora ao sexo, se ele é o seu ídolo, você vai se tornar uma pessoa cheia daquela atitude. Se você é uma pessoa que se ama, se você é uma pessoa que se sente superior, você vai sempre desprezar os outros e se achar ao máximo. E por aí vai. O foco do seu amor e da sua admiração vai sempre te transformar naquela imagem e naquela semelhança. Então, como nós temos Jesus e o nosso alvo é amar Jesus, nós sabemos que esse é o caminho que Deus nos deu. Amando Jesus, nos admirando de quem Ele é, desejando cada vez mais que Jesus nos ensine a viver, nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E aqui o autor da apostila, o autor desse treinamento, nos dá um exemplo que eu particularmente gostei demais. São 4 elementos da vida espiritual que tem a ver com também 4 elementos naturais: a terra, o vento, o fogo e a água. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um desses elementos aqui, porque eu acho que isso pode nos ajudar muito a entendermos como esses elementos da natureza podem moldar o nosso estilo de vida, nos inspirar com relação ao nosso estilo de vida de adoradores. E o primeiro deles é a terra. Nós precisamos ser pessoas enraizadas. E aqui o autor dá um exemplo de quando ele pulou de um brinquedo e caiu, se espatifou no chão, e aí, quando ele era pequenininho, e foi aqui que ele descobriu a lei da gravidade. Quantos de nós não tem a mesma história? Eu me lembro do meu irmão mais novo, pulando do teto da minha casa num banco de areia endurecido no chão e gritando: "Eu sou o Batman!" E quando ele chegou no chão, ele descobriu que ele não era. Ele foi parar no hospital, na verdade, né? E ali houve a triste decepção, mas a gente aprende a olhar para a terra, para o solo com respeito, e a gente aprende a olhar para as plantas, para a vida vegetal que Deus nos deu com tanta exuberância ao nosso redor, e entendemos que nós precisamos ser como aquelas plantas, respeitar o solo e crescer de baixo para cima, ser pessoas que têm um pé no chão, que têm pessoas enraizadas, pessoas que têm uma espiritualidade saudável, uma fé alimentada pela palavra de Deus,
por uma vida de oração. Nós nunca vamos poder viver esse valor, ensinar para as pessoas o valor de vida devocional, no discipulado pessoal. Nunca vamos poder ensinar isso para as pessoas se nós não tivermos isso. Então, sabe uma das coisas que mais me impressionava quando eu me converti? É de olhar para aqueles adolescentes de 13, 14, 15 anos que muitas vezes diziam assim: olha, essa semana eu estava lendo na Bíblia e Deus falou comigo. E eu ali tinha, sei lá, 14 anos de idade, e eu pensava: meu Deus, como que eles falam assim? O Senhor falou com eles? Que negócio é esse? E quando isso foi moldado na minha vida, lá atrás, nos anos 70, eu compreendi que se Deus falava com eles, que tinham 14, 15, 16 anos, Deus podia falar comigo. Se Deus visitava eles, e se eles eram pessoas de oração, então eu também podia ser. E o exemplo dos meus colegas adolescentes foi aquilo que me ajudou a me enraizar. Ai de mim se eu não tivesse aquelas pessoas dando esse exemplo para mim. Então, a palavra de Deus e a oração precisam ser aquilo que a gente valida e que a gente semeia mais nessa terra. Nós também precisamos ser pessoas de relacionamento, que cuidam da sua vida familiar, dos seus amigos, dos seus parentes, gente de caráter, abertura, gente de humildade, de integridade, honesta, autêntica diante de Deus. Nós precisamos ser pessoas enraizadas no solo do Senhor. O segundo elemento que nós vemos aí é o vento, né? E que o vento fala de inspiração. O ar, né? Nós precisamos ser pessoas inspiradas. Eu, particularmente, fui muito tocado a partir disso, porque eu sou uma pessoa de intuição, sou uma pessoa intuitiva, eu sou uma pessoa que gosta de sonhos e de projetos, eu sou um visionário, e o vento tem tudo a ver com isso. O vento, eu lembro de Jesus falando que o Espírito é o vento de Deus que vai e vem para onde Ele quer, e nós não sabemos a direção dele. Então é isso, nós precisamos ser pessoas leves o suficiente para sermos levados pelos ventos da liderança de Deus. Esses sonhos e projetos, são coisas que nos fortalecem, que nos alegram, que de uma certa maneira nos mostram o nosso lugar na família de Deus. Eu, particularmente, como eu falei, eu me sinto muito fortalecido na autenticidade dos meus sonhos. Houve épocas em que eu pensava em coisas e esperava coisas, e eu ficava por tanto tempo perguntando: será que é o Senhor? Será que é o Senhor? E com o tempo eu comecei a discernir a presença de Deus e o sopro de Deus na minha vida. E o vento também fala de elementos de beleza e de leveza da nossa vida: a arte, a contemplação, a música, a literatura, livros que são inspiradores para a nossa vida. Sabe aquele livro que você lê e você tenta mostrar para todo mundo o quanto foi abençoador? Você queria que todo mundo lesse. Conversas que são energizantes, e muitas dessas conversas mudam a nossa vida para sempre. E aí vai, né? Porque são coisas do nosso coração. Na verdade, essa leveza existe porque ela tem a ver com a nossa individualidade. Deixa o sopro de Deus, o vento de Deus te levantar, te alçar, te conduzir como pluma, como alguém que tem uma direção e que Ele quer conduzir. A terceira coisa é o fogo. O fogo é energia, o fogo é poder, o fogo é uma vida potencializada. O fogo fala de uma vida energizada, uma vida espiritualmente motivada. Ela fala sobre instrumentalidade, ele fala sobre ação. Nós temos pessoas motivadas, pessoas alegres, e para isso o fogo tem a ver com a física, né? A própria física da eletricidade, que pode causar fogo. Então eu sinto assim que o fogo é como se a gente tivesse plugado no Espírito Santo e deixar ele nos energizar e nos mover. E aí eu lembro da música Quero Me Mover, que a gente canta há tanto tempo da Vineyard. Quero me mover somente em Ti, é meu caminho, Jesus, toda a minha força está em Ti. É isso mesmo, Ele é a fonte, Ele é o lugar de onde saem todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, sermos pessoas que buscam aperfeiçoamento pessoal, pessoas que reconhecem o seu talento, a sua instrumentalidade nos seus interesses e nas suas habilidades, e desejam escrever a sua história com Deus, reconhecer seu chamado pessoal e dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa onde eu estiver. São pessoas que podem dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa na minha instrumentalidade, nos talentos que o Senhor me deu.
Muitas vezes essa energia ou essa força que nós recebemos vem de grupos pequenos, gente que ora junto, gente que batalha junto, gente que escuta um ao outro, ou em atividades evangelísticas que nos trazem aquela carga, aquele fogo de que às vezes a gente termina um dia de evangelismo e alguém sempre comenta: puxa, eu precisava disso para minha vida. Puxa, eu tinha esquecido como que evangelizar pessoas tem poder sobre a nossa própria vida e nos energiza. E é verdade, quando nós servimos ao Senhor, nós nos esvaziamos para que Ele possa nos encher mais uma vez. E a última coisa que eu quero falar é sobre a água, esse elemento tão conhecido e que é a origem da vida, a raiz da vida, né? A água é vida, a água é alimento que não pode faltar na vida de ninguém. A água fala sobre vida comunitária, a água fala sobre compartilhar, essa água que bate e que espirra sobre os outros. Nós estamos falando aqui de amizades autênticas, de comunhão, de grupo de prestação de contas. Às vezes não é uma coisa formal, são amigos que você tem, com quem você conversa e que ficam sabendo automaticamente o que está acontecendo com você e você fica sabendo deles também. E essas parcerias são muito importantes para nós. A água fala sobre conectar-se uns com os outros de um modo intencional. Ninguém deve estar sozinho, porque nós precisamos do encorajamento uns dos outros. Nós precisamos de amizades que sejam muito mais do que amigos para a gente sair e rir. A gente precisa de amizades espirituais que realmente nos levam para as nossas origens, nos lembram das nossas raízes. Nós precisamos ser pessoas nutridas constantemente. Nós precisamos servir uns aos outros mutuamente. Alguém vai de mudança. Gente, quando eu mudei para Piratininga, eu cheguei na minha casa estava limpinha, não precisou nem fazer faxina. Sabe por quê? Porque os meus irmãos, a Vineyard estava começando aqui, os meus amigos abriram a minha casa, varreram, limparam, lavaram. Chegamos lá e foi só colocar os móveis. Que coisa linda! Então, servir uns aos outros, abençoar uns aos outros com aquilo que a gente pode fazer. Então, quando a gente age nesses elementos, nós estamos trazendo à tona aquilo que tanta gente sentiu falta. Olha hoje os desigrejados, aqueles que reclamam do sistema, que não encontram na igreja nada mais do que religiosidade. O que é que falta? Falta as raízes, falta a inspiração do vento, falta a energia do fogo, falta a leveza dos relacionamentos da água. Então é isso que nós precisamos oferecer para que não haja mais desigrejados. E aqui, nesse discipulado, nesse valor de discipulado pessoal, nós ensinamos as pessoas através da modelagem da nossa adoração, quem é Jesus, como Ele quer ser amado, o que a palavra diz, como nós nos entregamos e nos tornamos como Ele. Como que isso pode afetar, então, a nossa liderança de louvor? Primeiro, nós preparamos repertórios que passem para as pessoas essa verdade. Nós preparamos músicas e hinos que lembrem as pessoas quem Jesus é, para que elas possam se basear neles. Também nós estamos ali para declarar diante de Jesus quem Ele é para nós. E aí nós moldamos isso, nós dizemos à igreja: é assim que se faz. Novos convertidos que chegam precisam aprender a orar, precisam aprender a louvar. Com quem? Conosco, com os irmãos que estão mais perto. Então nós deixamos de lado o valor da perfeição musical, porque a excelência não é só musical, ela precisa ser em todos os âmbitos. Nós deixamos de priorizar a música por si só e valorizamos o conteúdo da adoração e o amor por Jesus. E aí nos tornamos intencionalmente espirituais nos nossos hábitos para com a igreja, nos nossos hábitos de vida, e as pessoas que nos conhecem, nos observam, podem olhar para nós e dizer: realmente, esse aqui pode me ajudar a seguir Jesus, porque ele está seguindo Jesus. Alguns outros valores relacionados ao discipulado, para mim, seriam a vida devocional, a transparência de coração e a ausência de controle por parte de líderes. Cuidado com a palavra discipulado, não confunda isso com controle. Nós não temos o direito de controlar a vida das pessoas. E o fato de muitas vezes acompanharmos as pessoas, não podemos exigir delas que elas se abram conosco. É necessário construir um relacionamento de confiança e deixar ela saber que ela pode confiar em nós. E no momento que ela se abre conosco, nós temos que ser justos e não julgar as pessoas. Precisamos ter compaixão e dizer: eu te amo, eu estou contigo, eu quero te ajudar a vencer a sua dificuldade. Porque é isso que Jesus faria. Então pense nisso. Você é esse tipo de pessoa? Você é o tipo de pessoa que quer investir em outros, que quer ser exemplo para outros, que quer que a sua vida inspire a outros a serem como Jesus? Se você é essa pessoa,
amém. Mas se você crê que ainda você precisa ser transformado cada vez mais para levar pessoas a se apaixonarem por Jesus e a caminharem com Ele, então deixa o Espírito Santo soprar na sua vida. Deixa esses 4 elementos fazer parte da sua vida. E aí você vai ter um ministério frutífero não só na parte da música, mas também na parte de formar seguidores de Jesus Cristo através do ministério da adoração. Deus te abençoe.